Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu quero que seja um vídeo rápido e é um vídeo só mostrando pra vocês a evolução do meu traço, tá bom? Aí eu peguei aqui alguns desenhos, não peguei todos, porque senão ia ficar um vídeo muito longo e ficar confuso pra vocês entenderem. E eu separei aqui em algumas partes, né, pra vocês darem uma olhadinha. E esses aqui são os meus primeiros desenhos, né? Ó, vou separar aqui o primeiro desenho da Aninha, os olhos separados. Depois, quando eu fiz esse outro desenho aqui, que eu botei pra ela, os olhos também separados. Mas eu já mudei o nariz, ó. Vocês conseguem ver que o nariz já tá diferente. É aquele nariz arrebitadinho. Nesse personagem aqui que eu não utilizo mais, também já mudei. Ó, mudei nele também, mas os olhos continuavam a mesma coisa. Entendeu? Ó. Essa daqui começou os olhos assim. Certo? Depois permaneceu os olhos assim. Eu deixava separadinho os olhos. E até então eu buscava uma identidade pro olho. Porque eu acho que o olho é o que dá a maior característica do traço de um artista. O olho dos personagens, né? Dos personagens infantis que eu tô dizendo. Depois eu fui mudando, ó. Esse daqui já era uma releitura desse. Já tava com os olhinhos separados, juntos, quer dizer. Esse outro aqui é o Pedrinho, né? Já com os olhinhos juntos. Mas até então eu fazia só juntar os olhos. Depois que eu fui pegando aquela característica de fazer os olhos naquele outro formato, né? Ó, gente, eu dava papel de doação que me davam, pra vocês terem noção. Depois que eu fui mudando para esses olhos assim, mais em formato de coração, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Depois é que eu fui mudando para esses olhos aqui. Até então eu não fazia eles. Aí aqui um desenho que tem a Emily e a Gigi, que é um desenho um pouco antigo também, ó. As bochechinhas ainda estavam assim. É um pouco antigo não, é bem antigo. Esse desenho tem mais de 10 anos. As bochechinhas estão com aquele... Não é as sardazinhas, é tipo uma bochechinha de boneca. E depois eu alterei, né? Aqui é a Raquel. Que é o primeiro cachorrinho que eu fiz. Que eu não gostei do resultado, né? Porque como eu ainda tinha poucas referências, então eu era criança. As minhas principais referências eram o quê? Turma da Mônica. Certo? Então, como era a Turma da Mônica, ficava tudo muito parecido com a Turma da Mônica. À medida que eu fui tendo acesso, fui pesquisando novas referências, eu era desesperado por comprar revistas com novas referências. Tanto que eu ia em sebos, que chama, né? Onde vende livro e revistas bem antigos. E eu garimpava revistas antigas que não eram da Turma da Mônica. Tudo que eu via, eu simplesmente varria. Comprava tudo, não ficava nada. Aí é por isso que eu tenho uma lista de referências bem grande. Eu vou gravar até um vídeo mostrando as minhas referências para vocês. E para vocês que também gostam de quadrinhos infantis e querem fazer seus próprios quadrinhos, vai ser um ótimo manual para vocês, né? Esse vídeo que eu vou fazer, mostrando as minhas referências. Aí esse cachorrinho aqui, eu fiz as sardinhas dele, porque até então cachorro pra mim tinha que ter, né? Mas esse cachorrinho eu não uso, porque até então ficou muito parecido, né? Com a Turma da Mônica. A Tinha também, certo? Ficou bem parecida, porque como mais uma vez eu não tinha acesso a outras referências visuais. Então era tudo na base de eu ler e de me inspirar só em uma obra. Depois que foi mudando as coisas. Aqui também, ó. Que era a mãe da Aninha, os olhos separadinhos ainda. O pai dela. Aqui tem o primeiro desenho da Ellen. Os olhos separados com as bochechinhas ainda daquele jeito. Desenho da Aninha. Também, ó. As bochechinhas assim. Ó. Esse aqui eu coloquei com lápis de cor da Faber-Castell. Aqui foi quando eu comecei a juntar os olhos também, como eu já mostrei outros pra vocês. Mas até então os olhos não tinham formato de coração. Era como se fossem duas bolas meio esmagadinhas, imprensadas uma na outra.
Aqui eu já mudei mais o traço, ó. Certo? Mas como eu não tinha ideia de proporção nesse desenho aqui, ainda ficava muito... Perdão, gente. O desenho tá um pouco poeirado. Ainda ficava um pouco diferente uns dos outros, porque eu não tinha ideia de proporção, de quantas cabeças para um corpo, entendeu? Então ficava bem... Às vezes ficava estranho de um desenho para o outro. Mas o traço já era bem mais parecido com o que é hoje, né? Já era mais parecido. A diferença maior aqui era as sardazinhas que ela tinha, que não eram as sardas, eram essas bochechas aqui, né? Pareciam bochechas de boneca. Aí, enfim, tem vários desenhos aqui. Ó, todos com o mesmo traço. E esses desenhos são de 2015 e 2016. Certo? Até que alguns desses desenhos eu colori, né? Eu tenho mais desenhos da Aninha porque era a personagem que eu me dedicava a desenhar mais. Aí depois alguns desses desenhos eu vim a colorir, como vocês estão vendo aqui. Ó. Aí mais uma vez caiu naquela mesma questão. Como eu não tinha acesso a outras referências, eu me inspirava demais na Turma da Mônica. Depois que isso veio a mudar. Mas os olhos, eu sempre tive a ideia de que os olhos tinham que ser algo extremamente inovador. Por isso que eu demorei a chegar nesse padrão dos olhos em formato de coração invertido, né? Que eu faço hoje. O cachorrinho aqui, mais uma vez, ó, que ele já tá um pouquinho mais estilizado. Mas mesmo assim, eu também não venho a usar ele. Não tenho interesse nenhum. Que a Filó pra mim foi bem inovadora. A Filó, eu tava vendo, eu acho que era um livro. E nesse livro, eu vi um menino vestido de cara de fantasma. Aí ele tava vestido de fantasma e tinha aquele formato bem assim, né? Que é como se fosse uma batata, uma abobrinha, né? Digamos assim. O menino tava vestido assim, com um pano. Aí foi quando eu tive a ideia de criar a Filó. Aí eu digo, poxa, esse formatinho dá pra virar um personagem. Aí eu fiz a Filó a partir disso. E por último, os desenhos mais atuais, né? Esse aqui é o que eu fiz pra logo do canal. Dela, ficou bem bonito esse desenho. Depois eu botei... Vocês podem ver, ó, que nos primeiros desenhos não tinha o babadinho aqui, ó. O babadinho do vestido dela não tinha. E hoje todos os meus personagens femininos têm esse babadinho no vestidinho, porque é uma das características do meu traço hoje. Eu acho ele lindo. Aí eu faço esse babadinho sempre hoje nos meus desenhos, certo? E troquei aquela sardazinha, né? Já nessa nova leva. Aquela sardazinha assim, parecendo bochechinha de boneca. Troquei por essa mais delicada, né? Essas três pontinhos assim. Então todos os meus personagens femininos vão ter essas sardazinhas. Todos, sem exceção. Sardas e os cílios. É uma das características fortes do meu desenho também. As sardas e os cílios. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um videozinho simples, né? E até mesmo um pouco rápido para os padrões do canal. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Para você que me acompanhou, curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.